Olá, esse aqui é mais um vídeo e eu vou falar agora sobre um tema que é muito recorrente no mundo inteiro. Uma coisa que eu muito ouvia na faculdade eram pessoas que chegavam para mim e falavam: Poxa, eu queria muito ter feito física, mas... E aí você insere o seu termo. Não julgando as pessoas até, mas só dizendo que muita gente vinha falar isso comigo. Muita gente já próximo de se formar e coisas do tipo, o que é bem legal. Saber que muita gente gosta de física, embora muita gente tente falar que física é um saco. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre fazer a faculdade de física, ou fazer a faculdade de engenharia, ou fazer a faculdade de matemática. Coloque isso na ordem que você quiser. Por exemplo, né? Existem outros ous. Às vezes a pessoa está em dúvida em fazer engenharia ou medicina, mas eu vou meter essas três. A faculdade de física, já falei muito daqui, em outros vídeos, e basicamente é uma faculdade que até metade da graduação é bem parecido com a engenharia, assim como a matemática, embora o enfoque seja diferente, tem algumas matérias diferentes, são faculdades, são cursos que no geral apresentam uma característica muito similar até o meio, que seria basicamente o ciclo básico. Agora vamos lá, vamos falar sobre ser físico, ser engenheiro, ser matemático. Ser físico e ser matemático são coisas muito parecidas até, num certo limite. A física e a matemática, elas conversam muito, elas são matérias de pesquisa, então você terá um fim meio parecido, você vai ter que fazer um mestrado ou doutorado, e certamente um doutorado também. Seguirá provavelmente num ramo de salário fixo, você provavelmente viajará muito para congressos, você ficará um bom tempo sobrevivendo de bolsas, dependerá de uma boa vontade do governo, vez ou outra. É uma carreira que pode cansar ou não, mas é uma carreira que para mim é muito gratificante porque é muito interessante. Eu tenho total liberdade sobre o horário, quem faz o meu horário sou eu, quem é responsável por tudo sou eu, isso é um problema, mas é uma solução também. Eu não tenho ninguém muito tanto em cima de mim, me cobrando absurdamente prazos, horários, bater ponto, esse tipo de coisa. E no caso da engenharia isso é um pouco diferente. Vou falar bastante de engenharia aqui no caso. É claro que você pode ser um pesquisador engenheiro, mas esse não é o caminho mais seguido pela maioria dos engenheiros formados. Não à toa você tem uma quantidade bem baixa até de cursos de doutorado em engenharia, em comparação aos que você tem de mestrado profissional de engenharia. Mas a minha opinião sobre engenharia, sim, é que, e eu percebia isso muito sobre os alunos que faziam engenharia, eram muitos que estavam lá ou porque queriam ter alguma estabilidade financeira, que outros cursos não dariam, como física ou matemática. Eram alguns que estavam lá simplesmente como medicina e direito, porque é o curso padrão, é a tríade padrão histórica brasileira. Muitos estavam lá porque os pais queriam, às vezes, porque os pais sempre falaram, faça engenharia, ou às vezes porque o pai já tinha algum pé na engenharia, ou a mãe já tinha algum pé na engenharia, e transferiam para o filho, assim como acontece muito com o direito, onde pais têm escritórios de advocacia. E dessa forma, eu acho que o curso de engenharia ele carece muito de gente realmente apaixonada por aquilo, que muitas vezes não consegue entrar pela concorrência na engenharia ser muito mais alta do que na física, do que na matemática. E eu não estou dizendo que as pessoas estão ocupando vagas indevidamente, por favor, não. Mas acontece muito, e isso prejudica muitas vezes as pessoas também, que fazem um curso que elas não gostam, que elas preferiam não estar fazendo, e que às vezes elas não largam porque não querem aquilo. E é um curso que, principalmente no Brasil, você tem que gostar. Porque muitas das universidades brasileiras elas têm um curso de engenharia que são um saco. São cursos onde você tem matérias em excesso, você tem 10 matérias por período, isso é uma loucura. E você tem que conciliar isso com o estágio, tem que conciliar isso com os estudos propriamente ditos e com os tempos de aula, que obviamente são grandes, já que são 12 matérias, 10 matérias e coisas do tipo. E muitas dessas matérias são inúteis. Propriamente na UF, onde eu fiz, eu sei porque a maioria dos meus amigos são engenheiros, tinham muitas matérias que eram praticamente repetidas. Matérias básicas que eram de economia, matérias que eram tipo introdução à economia, princípios de economia,
economia aplicada, e no fim você estudava basicamente a mesma coisa em todas as matérias, e mal dadas. Porque muitas vezes eram matérias que os professores davam por dar, matérias fáceis que a pessoa só ia lá e ensinava de qualquer forma. Aquela matéria que muitas vezes caracteriza o ensino brasileiro em certos pontos, onde o professor dá aula de qualquer jeito. O que não é verdade, porque existem muitos, e eu acho até que são a maioria, professores excelentes na faculdade, nas universidades brasileiras. O problema, é claro, é que aqueles professores que são o câncerzinho, eles causam um impacto às vezes muito maior porque eles botam você para baixo. E eu acho que isso, infelizmente, é muito grande na engenharia. Você tem algumas matérias onde professores dão aula há 20 anos sem trocar, sem variar, sem nada. Eu acho que isso é muito ruim, porque quebra um pouco do dinamismo, leva a matéria um pouco para a mesmice. Eu tenho alguns amigos de engenharia que reclamam que estão quase se formando e não sabem fazer um motor, não sabem como é que um carro funciona, não tem uma visão mais prática. Porque é uma coisa que no Brasil carece muito também, a questão de dinheiro aplicado em laboratórios, tanto em física como em engenharia. Carece muito de certos laboratórios avançados, onde você possa ter um trabalho mais manual no que você vai trabalhar. É claro que esses foram os pontos negativos, mas agora vamos falar dos pontos positivos da engenharia. Você realmente vai construir coisas, você realmente está ali, botando a mão na massa, você sabe como é que o mundo funciona, o mundo humano funciona, você sabe como é que os postes de luz ali estão funcionando, você sabe como é que o carro funciona mais ou menos, dependendo, claro, de onde você estuda, se não for da onde você reclama que ninguém te ensinou como é que o carro funciona. Você vai ter uma visão muito mais prática do mundo. Porém, se você tem algum interesse, alguma paixão pela física, pela matemática, talvez a engenharia não seja o seu lugar. Você vai até se divertir, você vai achar legal, você vai ter sucesso, você vai ser um excelente profissional, ganhar rios de dinheiro, formar uma empresa milionária, mas talvez você não vá cumprir assim exatamente aquilo que você queria, que era estudar aprofundadamente matemática e física. Nos cursos de engenharia, quando você adentra no ciclo profissional, você perde mais aquela questão de matemática e física pura, onde você estuda os conceitos, entende como é que funciona, e você entra numa parte mais aplicada, onde você vai estudar mais aquela questão de como é que aquele aparelho funciona, como é que esse tipo de aparelho vai funcionar, como é que essa rede funciona, o que é bem legal e bem útil para o mundo inteiro, mas muitas vezes não é o que a pessoa quer. E muitas vezes, nesses casos, ela vai estudar com tabelas prontas, com programas pré-prontos, programas que você vai fazer cálculo numérico, onde você vai, em vez de resolver a equação, chegar no resultado bonitinho, você vai botar um programa que vai fazer esse cálculo 1000 vezes durante 3 dias e ele vai cuspir o resultado prontinho para você, que você vai aplicar no seu projeto e ele vai sair lindo e perfeito. Talvez seja isso que você goste e tá perfeito por isso aí. E até que eu gosto muito dessa questão de projetar e formar máquinas e coisas do tipo. Boa parte da minha infância até eu passei fazendo isso por hobby de criança, mas não foi o que eu queria seguir pela forma como o curso é apresentado, pela forma como a coisa é feita. Se você seguir para a parte de pesquisa, você vai se aproximar mais dessa questão física e matemática, então talvez seja esse o seu caminho a seguir. Existem muitos casos onde há a conversa entre a física e a engenharia que você pode seguir, a parte mais avançada de engenharia, a parte de engenharia de ponta, digamos por aí, desenvolvimento de microchips avançados, desenvolvimento de estudos de fibra ótica, por exemplo, na parte de telecomunicações, é alguma que está conversando muito com a física, e outras como computação quântica, que também está sendo muito desenvolvida pela Google, como exemplo. Mas são casos e casos. Estou dando aqui um panorama geral do curso de engenharia. Eu acho que o importante é sempre você seguir o que você gosta e não aquilo que vai dar o retorno financeiro mais apropriado ou não. É claro que você tem que analisar a sua situação financeira e ver se aquilo está de acordo ou não com você, mas eu acho que é sempre importante, no modo clichê, seguir o seu coração. Estudar aquilo que você gosta, que você vai ficar muito mais à vontade, você vai reclamar menos no curso. Eu, por exemplo, nunca reclamei praticamente no curso de física. Sempre gostei. Nunca tive problema, nunca tive algum tipo de reclamação. Falei como aquilo era chato, como aquela matéria era chata. Eu nunca reclamei de uma matéria. Mesmo as matérias que eu reprovei mais do que uma, duas, 3 vezes. Bem, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tirado muitas dúvidas daqueles que ainda estão em dúvidas sobre fazer engenharia, física, matemática ou outro curso.
Pergunte mais coisas, se eu souber responder, eu respondo. Ou eu posso também falar com amigos meus, que eu tenho amigos lá em todas as engenharias, e eles podem responder, ou falar para mim e eu responder para vocês. E é isso. O álbum dessa semana agora também seria o da banda Cybotron, que chama Colossus o álbum. Obrigado.